Jesus fala ao Papa. Cadernos 43, em 9 de dezembro de 1943. Diz Jesus ao Papa: Nunca como neste momento devo repetir a quem me representa. Apacenta os meus cordeiros. Muitos deles se tornaram selvagens, mas toda a culpa não é deles, e por isso tenho piedade. Eu os havia confiado aos poderosos para que cuidassem deles. Já havia dado muito aos poderosos, para que eles não quisessem mais ainda, e fossem bons para com súditos, porque não são poderosos senão por mandato de Deus. Na realidade, são rebanho de Deus, são filhos de Deus, e deveriam ser tratados com respeito, pensando no Rei verdadeiro, o eterno, de quem são povo. Em vez disso, os poderosos os têm usado como rebanho sem dono. Eles os empurraram para onde quiseram, os alimentaram com a comida como bem entenderam, a fim de lhes obscurecer o pensamento e fazê-los esquecer o bem, corrompendo-os com doutrinas que eu amaldiçoo. Fizeram deles escravos, aqueles a quem foi negada até a liberdade de pensamento, e como ovelhas os empurraram ao matadouro para seus propósitos criminosos contra toda a humanidade. Toda. Àquela que para eles é pátria e àquela que é pátria dos outros. Tornaram-se ricos, explorando o sacrifício dos súditos, ladrões dos bens de Deus e do homem, que são a alma e a existência, assassinos de uma e da outra. Pois bem, do alto dos céus, por todo o amargor que é dado como alimento às multidões e que as leva a desesperar até de Deus, por toda a fome das quais sofrem os corpos e as almas de meus filhos, por aqueles que nesta ruína permanecem sendo os cordeiros de Deus e nenhuma paixão transforma em rebeldes a Deus como seus sedutores e donos, filhos do mal e precursores do anticristo, eu venho com a minha palavra e meu amor, para apacentar os pobres do meu rebanho. E repito a ti, que é o meu vigário, apacenta os meus cordeiros, dando-lhes a incansável palavra e a bênção de quem enchia tua mão inocente, que não conhece outro sangue, senão o meu sangue que elevas sobre o altar no rito de propiciação, e outro gesto senão o meu, de abençoar aqueles de quem tu, como eu, tens piedade. Eu dei 2 varas à tua mão, e tu me és querido porque usaste a do amor. Mas o amor, que é poderoso até mesmo diante do poder de Deus, cai como uma pedrinha lançada contra a rocha quando se dirige a alguns que parecem homens, mas são demônios com coração de granito. Portanto, golpeia com a outra vara, e que saibam os fiéis que tu não és cúmplice das culpas dos grandes. Torna-se cúmplice quando alguém não ousa protestar contra as suas infâmias. O teu mestre não ama as maldições e os relâmpagos, mas há momentos em que é preciso saber usá-los para persuadir, não os poderosos cujos ânimos possuídos por Satanás são incapazes de persuasão, mas os pobres do mundo, que Deus e os justos de Deus, cujos métodos não compartilham nem apoiam, e as prepotências de quem superou toda medida e se crê um Deus enquanto é só uma fera imunda. Fale em nome da justiça que tu representas. Está na hora, e que as multidões saibam que minha doutrina não mudou, e que uma é a lei, que existe um só Deus, que seu primeiro mandamento é o amor, que ele ainda, como nos séculos dos séculos precedentes à minha vinda, na qual confirmei a lei, ordena não roubar, não fornicar, não matar, não tomar as coisas dos outros. Diz-eu aos ladrões de agora, que não se contentam com uma bolsa, mas roubam almas de Deus e terras dos povos. Diz-eu aos fornicadores, aos grandes fornicadores de agora, cuja fornicação não é do animal com uma fêmea, mas a demoníaca com a potência política. Diz-o aos assassinos de agora,
que se arrogam o direito de matar povos inteiros, depois de terem matado em outros povos, os seus, a fé em Deus, a honestidade de qualquer forma, o amor ao bem, dize-o aos insaciáveis de agora, que ávidos como chacais, assaltam lá onde está o que lhes apetece e tornam lícito qualquer delito para se apoderarem do que não lhes pertence. Falar significa dor e às vezes morte. Mas lembra-te de mim, eu sou mais precioso do que a alegria e do que a vida, porque eu dou a quem me é fiel uma alegria e uma vida que não conhece fim e nem medida. Lembra-te de mim, que soube purificar a minha casa das sujeiras e a seguir retamente um só objetivo, a glória do meu Pai. Isso me obteve o ódio, a vingança, a morte, porque os que foram atingidos pelo meu furor encontraram um vendido que por 30 denários me colocou em seu poder. Sempre, entre os mais confiáveis, temos um inimigo, um vendido. Mas não importa, o discípulo não é mais do que o mestre. E se eu, sabendo que o chicote das minhas palavras, mais que o chicote de cordas, meio simbólico mais do que real, me conduzia à morte, eu falei, então fala. E se por amor aos homens e por ti, eu suportei um inimigo e um vendido, e o horror de um beijo de traição, tu, meu primeiro entre os filhos de agora, não deves te retrair ante o que sofreu o mestre antes de ti. E se depois, apesar de todos os meios, a justiça perecer, e se dominadores e dominados se afastarem cada vez mais de Deus, arrastados cada vez mais por Satanás e pelo mimetismo maligno, então retirarei a luz e a verdade. E isto acontecerá também quando na minha morada, a igreja, houver muitos que por interesses humanos e por indigna debilidade estejam entre os dominados pelos semeadores do mal em suas diferentes doutrinas. Então conhecereis o pastor que não cuida das ovelhas abandonadas, o pastor ídolo de que fala Zacarias. Lembra-te do Apocalipse de João. Recorda o dragão, o mau gerador do anticristo futuro, que lhe prepara o reino, não só perturbando as consciências, mas envolvendo em suas espirais a terça parte das estrelas e convertendo os astros em lama. Quando esta demoníaca vindima se produzir na corte de Cristo, entre os grandes da sua igreja, então, na luz reduzida a apenas um brilho e conservada como única lâmpada no coração dos fiéis a Cristo, porque a luz não pode morrer, eu o prometi, e a igreja, mesmo nos períodos de horror, conservará o quanto é necessário para se tornar esplendor após a prova. Então virá o pastor ídolo, que será e estará onde quiserem seus senhores, os dominadores e dominados. Quem tem ouvidos para entender, entenda. Para os vivos daquele tempo, a morte será um bem.